Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Como eu falei para vocês há poucos minutos atrás, né? Quem está assistindo a aula no mesmo dia, essa aula é sobre escadas. Como eu falei também, eu não vou passar atividade, é só para vocês terem conhecimento, né? Sobre essa forma de circulação vertical, né? Saber calcular a escada, enfim, é bem simples, né? A escada não é complicada, gente, é muito simples. E essa aula aqui é para desmistificar um pouco sobre isso e também para vocês entenderem a respeito, né, de cálculo e tudo, tá bom? Então, sem mais delongas, porque não tem mais delongas, né? Eu já dei feliz ano novo para vocês. Vamos começar a nossa aula? Então, o que seria, na verdade, essa tal de escada, né? Escada é uma construção projetada para ligar dois ou mais pavimentos, dividindo uma grande distância vertical em distâncias verticais menores, chamadas de degraus. Então, eu tenho uma distância, né, um vão enorme, uma distância que a minha perna, o meu passo como ser humano não consegue suprir. Então, eu crio uma construção na qual eu divido essa grande distância em pequenas distâncias menores que o meu passo humano consiga superar, né? Consiga ultrapassar. Obviamente, essa construção vai ocupar espaço, então a gente sempre tem que pensar sobre isso. Por isso, a gente tem diversos tipos de escada. A gente tem escadas retas do tipo helicoidal, do tipo T, enfim, diversos tipos que eu vou mostrar para vocês alguns deles aqui nos slides. E também pode ser feito de diversos materiais, né? A gente pode usar madeira, pode usar concreto, ferro, aço, vidro, pode fazer escada de alvenaria, de pedra, enfim, os materiais mais diversos. Isso tudo são escolhas projetuais. E aí vocês veem na imagem uma grande escada helicoidal feita em concreto, com o patamar, ou minto, com o guarda-corpo de vidro e bem bonita, né? Assim, é uma coisa que chama a atenção da gente. Então, escadas, elas também podem ser elementos construtivos. Elas também podem ser elementos de referência construtiva. Pode ser, inclusive, utilizada como partido arquitetônico numa construção. Aqui a gente tem exemplos de escadas retas, né, que são as escadas mais básicas, mais padrões. Qual é o problema da escada reta? Ela ocupa muito espaço de comprimento, justamente porque ela vai como são passos, é como se a gente fosse dando passos adiante. Então, se esses passos todos estão em linha reta, obviamente eu vou precisar de uma distância maior em comprimento para poder vencer todo esse vão. Então, a escada reta, ela funciona encostadinha num canto ou funciona como elemento principal numa construção, mas ela tem esse porém, esse pequeno porém, que é o fato dela ocupar muito espaço em extensão. Aqui vocês veem que a gente tem uma escada com revestimento em madeira. Ela provavelmente não é em madeira, ela é provavelmente em concreto, mas o revestimento dela está em madeira. Uma escada em ferro e uma escada aqui do outro lado também em concreto, né, em cimento, no caso. Outro tipo de escada que a gente tem é a escada em U. A escada em U é quando eu pego um comprimento da escada reta e eu divido em dois. Quando eu faço isso, né, dois, uma ida e uma volta. Então, eu reduzo pela metade a extensão de comprimento de uma escada. No entanto, eu dobro a largura dessa escada. Por isso, a gente tem que pensar bastante sobre o espaço que a gente tem disponível. No caso, essa imagem que vocês estão vendo é uma escada em madeira com uma viga central, né? Tem uma viga central que apoia os degraus e um patamar que é esse degrau maiorzão aqui, que une os dois lances, né? A gente tem um lance, um patamar para poder virar e um segundo lance de escada. Aqui a gente tem uma outra escada em U, só que dessa vez o que
une as duas escadas não é um patamar, e sim mais um lance de escada. O patamar, na verdade, ele só funciona para uma virada de 90 graus. Então, no caso, ele é um patamar quadrado, né, que você vira em 90, sobe um outro patamar que a gente vira mais 90 graus e finaliza a subida, né, vencer o vão. Essa escada, vocês podem observar que ela foi utilizado o espaço embaixo delas como um partido arquitetônico, né, porque virou um futon aqui com iluminação própria e se torna um espaço, né, um canto aconchegante, né, um canto de permanência, no caso. Então, assim, aproveitando o vão embaixo da escada, porque, como a gente está falando, a gente sempre tem que pensar a respeito de espaço. E uma coisa que é muito importante para a gente como construtor civil, né, como participante da construção civil, é justamente a questão do preço do espaço, o valor do espaço. A gente produz espaço, então a gente produz terra, a gente produz valor. Então isso é muito importante, a gente sempre ter em mente essa questão. Outro tipo de escada que a gente tem é a escada helicoidal, né, que é em forma de hélice, uma escada em formato helicoide. Essas escadas helicoidais, elas ocupam menos espaço que as retas. No entanto, elas geram uma maior sensação de desconforto a ser utilizadas, porque a todo momento que a gente está subindo, a gente está virando, é como se a gente estivesse todo o tempo rodando. E como vocês sabem, quando a gente roda muito, a gente perde o equilíbrio, né? Por isso, é uma escada que é um pouquinho menos recomendada em determinados usos. Sempre é preferível uma escada reta porque ela é mais fácil. Aí vocês veem uma escada no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que Deus me livre subir essa escada porque eu tenho pavor. Eu sempre acho que eu vou cair. E assim, você pergunta, eu tenho medo de altura? Eu não tenho medo de altura. Mas eu tenho medo de subir em lugares que eu não tenho apoio. Mas eu consigo olhar lá de cima. Enfim, fica aí um exemplo de uma grande escada helicoidal, uma escada bastante imponente, e o formato da escada ela é quase escultural, né? Ela forma uma escultura que preenche o espaço. E aqui escadas helicoidais menores, como vocês podem ver, elas ocupam bem pouco espaço, né? Assim, elas ocupam espaço na verdade de um círculo, um raio. Só que quanto mais voltas você dá, primeiro que tem que ser muito bem calculado por conta da altura, né? Então tem que ser bem pensado a respeito da altura, porque a gente está sempre rodando ao redor de um eixo. E segundo, que quanto mais voltas a gente dá, né, mais a gente vai ficando tonto, né, minha gente? Porque quanto mais dá uma subida aqui. Essa escada aqui, ela é uma escada de 2 voltas inteiras. Essa daqui, ela é uma escada de apenas uma volta. Eu não gosto de escadas helicoidais, principalmente também porque quando a gente está falando dos degraus, quanto mais perto do guarda-corpo, mais confortável subir, mas quanto mais perto do centro, né, o degrau vai ficando menor, o degrau tem um formato trapezoidal. Então, é muito incômodo de subir. Eu não gosto. Eu tenho minhas restrições. Mas, às vezes, por conta de espaço, vai ser necessário utilizar. Então, tá aí como exemplo as escadas helicoidais. E aqui exemplos de escadas antigas, né? Que nem escadas são utilizadas há muitos anos. Então, a gente tem aqui o Palácio Seteais, em Portugal, que é uma escada em formato de T, ou seja, a gente sobe um lance, tem um patamar quadrado e a gente pode subir 2 lances que no final das contas vão acabar levando a um mesmo lugar, né? Isso aqui é realmente algo imponente, né? Está no nosso imaginário coletivo como um grande exemplo de tipos de escada, descer essas escadas e tal. Eu não gosto de escada, né? Então para mim não funciona muito não, mas faz parte do imaginário coletivo, de grandes obras, enfim. Essa presença desse tipo de escada é comum. E aqui do lado a escada na Grande Muralha da China, né, que dispensa comentários, uma das construções mais antigas do mundo, né, maiores, mais imponentes. E existem escadas em pedra lá para poder vencer
os degraus, né? As alturas, no caso. E aqui eu trouxe só para a gente ficar pensando, enquanto a gente está assistindo essa aula, ficar pensando nessa vista maravilhosa na Ilha de Capri. Deus me livre, mas quem me dera, né? Está aí no lugar desse senhor. Uma escada antiga, uma escada de pedra, né? Num lugar em que não havia carros, não havia outro tipo de mobilidade que não o pé, né? O caminhar. Então, uma escada antiga ligando construções incrustadas em pedra com uma vista incrível que eu gostaria de estar aí agora. Quem não? Quem não, né? Quem não? Com relação à altura, a gente já teve uma conversa umas 2 aulas atrás a respeito de tamanhos padrão, né, e de observar a questão de tamanhos. Mas como a gente tem que trabalhar com bases, a gente não pode também trabalhar ao léu, eu trouxe aqui para vocês né, dimensões mínimas de escada. Se a gente tem uma escada residencial, que é uma escada de uso de pouco uso, né, poucas pessoas irão utilizar, a gente pode ter no mínimo 80 centímetros. A gente tem que ter no mínimo 80 centímetros de largura de vão livre, tá? A gente está falando de vão livre. E quando a gente está falando de edifícios públicos, a gente tem que ter no mínimo 1,20 a 1,50, no mínimo, pensando que uma pessoa vai subir e a outra vai descer, e isso deve ser calculado de acordo com o fluxo de pessoas. É a mesma coisa, a largura, a mesma coisa do cálculo de canos de água, tá? É a mesma coisa, tem que calcular o fluxo de pessoas para saber qual seria a largura ideal de uma escada dessas. Aqui os elementos que formam a escada, né? Vamos lá para vocês saberem de fato o que forma a escada. Vamos começar aqui nesse canto. O básico. Os degraus, que são os vãos menores. A altura do degrau chama-se espelho, que é aqui a parte vertical do degrau, perpendicular ao piso, né? Que a gente vai colocar um E para representar o espelho. E a parte onde a gente bota o pé, isso aqui é a parte, é o que a gente levanta do pé, e o que a gente bota o pé é o piso, que é a parte horizontal do degrau, que é representado pela letra P. A gente tem também o bossel, que é uma saliência, né, um balanço do piso sobre o espelho, é aquele espacinho que sobra do piso, né? Pode existir ou pode não existir. O bossel, se ele for muito comprido, ele causa desconforto na hora de subir a escada. E o banzo, que é uma peça ou viga lateral da escada, né? Que é o que segura a escada. No fim das contas, é uma peça chamada de banzo. Então, a gente tem o comprimento da escada, né? Que é o vão no comprimento que vai ser vencido, né? O quanto ela vai ocupar de comprimento. A gente tem piso mais espelho, chama-se degrau. A gente tem os lances, que são as divisões entre patamares, né? O patamar é uma área de descanso em escadas com mais de 14 degraus, que vai dividir a escada em lances. Então, a gente tem primeiro lance, segundo lance, terceiro lance, que tudo que existe entre piso e patamar e entre patamares é lance. A largura da escada, que foi o que eu falei para vocês, que é no mínimo 80 centímetros, uma escada residencial. E o corrimão, o guarda-corpo, que na verdade é uma mistura, né? É a soma do balaústre, que é a peça que segura o corrimão, e o corrimão, que é a peça que vai servir de apoio, que vai acompanhar a escada a uma altura constante. Essa altura constante vai de 80 centímetros a 1,20 m, né? Em geral, ela mede 1 metro. E o cálculo da escada? Bom, a gente calcula, que eu estou falando aí de altura de degrau e tal, a gente já sabe que vai vencer o grande vão e vãos menores, mas como é que calcula isso daí? É através da fórmula de Blondel. Fórmula de Blondel, ela é da seguinte forma: 0,63, né, 63 centímetros, no caso, né, 0,63 metros, é menor ou igual, né, porque aí só sai o menor, mas é menor ou igual
a 2 vezes o espelho mais o piso, que é menor ou igual a 65 centímetros, onde P é a largura do piso e E é a altura do espelho. Eu decorei 2 HP, é a fórmula como eu calculei. Essa fórmula ela cai muito em concurso, ela é muito utilizada e ela é uma fórmula básica para calcular degrau de escada, tá? Pode utilizar sem medo. A gente tem também algumas observações que devem ser mantidas, né? A largura do piso, ela não pode ser menor do que 28 centímetros e nem maior do que 32 centímetros para não causar desconforto na pisada. E a altura do espelho também não pode ser menor do que 15, porque dá aquela sensação de que faltou degrau, nem maior do que 18 centímetros, porque se torna uma escada muito difícil de subir. E a observação também é que se o cálculo resultar em uma escada com mais de 14 degraus, é obrigatório o uso de um patamar. Ou seja, se eu fiz a fórmula aí, fiz a fórmula de Blondel, fiz aí o cálculo da altura, deu mais de 14 degraus. Então é obrigatório o uso de um patamar por uma questão de facilitar subir a escada, tá? Isso é um padrão que se utiliza. E a quantidade de degraus, né, de espelhos? Isso é muito básico, né, gente? É uma altura que a gente vai vencer, é a altura total, ou minto, o número de degraus, né, que é a quantidade de degraus que eu vou precisar ter, é a altura total, o H, dividido pela altura dos espelhos. Isso é básico. Onde N é o número de degraus, altura H é a altura a ser vencida entre pavimentos, né, que seria o pé direito mais a espessura da laje. Então, é assim, é o vão total, piso a piso. E o resultado deve ser dividido. O que a gente faz? A gente pega essa altura máxima, piso a piso, e divide pela altura máxima de espelho, que é 18 centímetros. E a partir daí a gente adapta, vai adaptando, né, vai fazendo a fórmula para que ela se adeque da melhor forma possível e a gente tenha uma escada o mais confortável possível. Para finalizar, a gente tem a escada em planta baixa. Como é que a gente representa? A gente lembra que os vãos são vencidos, são em geral vãos de 2 e a partir de 2,10, 2,20 até mais. Então, numa planta baixa, que a gente sabe que vai até a altura de 1,50, a escada não vai aparecer toda. Então, como é que a gente faz? A gente representa até a metade dela, né, que é mais ou menos a metade, que é a altura dos degraus que aparecem em planta baixa. E a partir desse degrau, a gente passa a representar a escada em linha tracejada, que é a linha de projeção, ok? Sempre as escadas têm que ser marcadas com uma seta no sentido ascendente, ou seja, a base da seta começa no primeiro degrau e a ponta da seta vai subindo até a parte onde é visível numa planta baixa da escada. Também deve aparecer o corrimão, tá? O corrimão, que é uma linhazinha paralela aqui, também deve aparecer em planta baixa. E aqui alguns exemplos de escadas para vocês verem, né? Escada em U com apenas um patamar, em U com 3 lances de escada, em U com menor, com o vão menor entre lances, em T, né, que você sobe um lance, tem um grande patamar quadrado e sobe para cada um dos lados, uma escada reta, comprida, uma escada em L, né, que também existe com patamar quadrado, uma escada semi-helicoidal, que ela começa reta, então ela faz uma curva com degraus arredondados e depois ela volta a ser reta. E isso aqui é uma escada reta também, só que no comprido, né, de comprido, quando chama. E aqui, só para finalizar, para representar para vocês, mostrar como a escada vai aparecer nos dois pavimentos. No pavimento térreo,
né, que é a escada, que é a parte baixa, ela vai aparecer parte em linha cheia, parte em linha tracejada por conta do corte de planta baixa. No entanto, no pavimento superior, como o corte de planta baixa passa e dá para ver a escada toda, que ela está toda abaixo, ela aparece inteira em linha cheia. Também é obrigatório colocar a numeração dos degraus, tá? Todos os degraus devem ser numerados a partir do térreo e o indicativo de que qual é o sentido de subida, como eu falei para vocês, a seta que é obrigatória. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui não precisa estar, que ela não precisa estar indicado de descer, apenas de subir. Ah, e aqui tá errado que não é corremão, é corrimão, tá? Essa imagem aqui não é minha, graças a Deus, por isso não fui eu que errei, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre escada quando aparecer aí para representar, né? Depois quando aparecer construções aí de mais de um pavimento para a gente desenhar. E eu vou ficando por aqui, vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!